que te alerta. Sem isso, sem vendas, não dá pra negar. Quando eu percebo que é o cliente ideal, eu entendo primeiro. Eu faço as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Quando eu percebo que não é o cliente ideal, eu passo o preço, porque preço qualifica. Entendeu? Quando eu percebo que é o cliente ideal, o que eu faço? Diminuo a barreira de entrada. Quando eu percebo que não é o cliente ideal, eu aumento a barreira de entrada. Para não ficar um processo ocioso. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente que contratou uma palestra minha, uma convenção com a equipe de vendas. Fui lá, impactei a equipe dele. Começo do ano, mandei uma mensagem para ele, Wagner, né? O Wagner. Falei, ó, estava fazendo algumas projeções aqui, o seu mercado tem essa projeção. Você está sabendo disso? Não estou sabendo não, Rei. Cara, o que você acha da gente começar o ano já dando uma pegada no seu time? Bora? Como funciona tal dia? Ó, você consegue vir aqui na minha empresa? Aí ele falou, não, Rei, não consigo. Ele falou, calma aí, eu vou até você. Ó. Lei do mínimo esforço. Ou seja, eu vou até ele. Ele não vai se esforçar tanto para ter a minha solução, certo? Se eu percebo que não é um cliente ideal, não, cara, só atenda aqui no meu escritório, fica aqui em Bálsamo. Aumenta a barreira de entrada. Se ele vier, ele tem mentalidade para isso, está prestes a comprar, certo? Agora, uma coisa que é importante a gente entender, Wagner, que lá, ó, em situação, uma pergunta só. Porque assim, ó, quanto menos relacionamento você tem com alguém, menos essa pessoa faz aquilo que você pede. Até com o nosso cônjuge é assim, não é? Às vezes você pede muito, a pessoa que está ali com você há muitos anos não faz tanto, imagina quando quem não te conhece. Então eu percebo um erro muito grande na hora do atendimento. Quem faz essa etapa de situação e problema é o time de pré-venda. Nós vamos discutir isso lá à frente. Não é o vendedor, não é o sniper, que se chama de closer, né? Não é o sniper que vai fazer a parte de implicação e necessidade de solução. Entendeu? Então assim, ó, primeiro, vendedores experientes sabem, pergunta de situação não pode ser mais do que uma, por isso tem que ser uma pergunta aberta e uma pergunta muito bem fundamentada. Não sei se vocês sabem a diferença de pergunta aberta e pergunta fechada. A pergunta aberta promove o diálogo, a pergunta fechada pode ser respondida por sim ou por não. Se eu perguntar para vocês no final desse treinamento, gostou? Você pode falar não. É subjetivo, lembra? Não sei como é que está a sua expectativa. Agora, se eu falo assim, o que vocês mais gostaram aqui? Eu forço você a dizer, validar algum ponto aqui, entendeu? Então, uma pergunta só. Segundo ponto, gente, já entrando na metodologia, não é linear. O spin não é linear, ou seja, ela não é sequencial. Primeiro situação, depois problema, não é. Agora, eu não posso sair de problema e apresentar necessidade de solução se eu não implicar. Vou explicar daqui a pouco para vocês o porquê. Então vamos lá. Eu faço uma pergunta de situação, a pessoa já fala do problema para mim. Eu devo voltar em situação? Não. Ele já está me entregando na mão. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu não tenho um problema? Qual que é o próximo passo? O que o vendedor faz? Apresenta a solução. Errado. Não é assim. O que você tem que fazer? Implicar na dor, torcer a faca, apertar o calo motivador. Que entenda o seguinte, quanto mais eu falo sobre um problema que você tem, mais aumenta o seu nível de consciência. Sim ou não? Imagina a seguinte situação, Wagner. Você parece ser um cara atlético, não é com você, mas vamos imaginar uma seguinte situação com você. Você não sabe se está com diabetes, está com mal no corpo, você vai lá, o médico fala assim, ó, você está com diabetes. Você pratica esporte, cara? Continua lá fazendo a sua coisinha, ó, toma esse medicamento aqui a cada 8 horas, está tudo certo. Pronto, isso foi uma abordagem. A segunda abordagem eu falei assim, ó, vai te explicar. Cara, você está com diabetes e isso pode comprometer completamente a sua vida. Isso pode afetar o seu relacionamento, porque em algum momento isso vai afetar o seu lado sexual. Hoje é uma das doenças que mais crescem no Brasil e você pode perder algum membro do teu corpo pode perder até a visão se você não cumprir esse protocolo que eu vou te passar agora. Qual dos dois implicou mais na dor? Qual dos dois trouxe mais consciência para o paciente? É isso que eu tenho que fazer na hora da venda, implicar na dor. Qual que é o grande ponto? Quando a pessoa mostra a ferida, o vendedor já chega com o curativo. Não. Eu tenho que apertar o calo motivador dele. Nesse caso, então, eu poderia dizer, nesse exemplo que eu te passei, que, olha, só vou te passar o preço a partir do momento que eu te qualificar. Porque assim, ó, grande parte das pessoas que perguntam o preço e vai embora não era qualificado. Quem quer, vai passar.
Agora, eu entendi porque a pessoa, quando ela quer, ela se permite, lembra? Permissão, consciência e consideração é o PCC do bem, lembra? Permissão, ele se permitiu. Agora, opa, passou por isso, cara, esse cara tem um perfil do cliente ideal, baseado no que nós estamos colocando aqui, ele passou pelo meu crivo, entendeu? Então, vou facilitar. Não facilitar no seguinte, o que é a lei do mínimo esforço? Só para vocês entenderem, tá? Tudo que vocês precisam fazer na vida, a gente pensa em uma forma mais fácil, não é? É a lei do mínimo esforço. Tem porta na sua casa? Tem. Tem janela? Tem. Você entra pela porta ou pela janela? Dá para entrar pela janela? Dá, mas dá muito trabalho. Nosso cérebro vai fazer o quê? Aqui é mais fácil. Com o meu cliente ideal, lei do mínimo esforço. Se precisar, eu vou até ele. Com o cliente que não tenho certeza, eu coloco barreira de entrada. Faço mais perguntas. Se ele passar, está qualificado. Senão ele vai deixar meu processo ocioso. Mas geralmente quem não faz isso é quem não controla a geração de demanda, que nós vamos discutir mais à frente. Aí o pouco chega, ele fica ali, preso àquilo. Aí ele enche o saco da pessoa que já não quer, não quis, a pessoa não quis, simplesmente não quis. E ele está ali enchendo o saco, daqui a pouco ele leva um bloqueio. Se ele faz disparo, então, ele é bloqueado. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Então assim, gente, ó, a pergunta de situação, não faça mais do que uma. Pergunta aberta. Eu posso te fazer uma pergunta. O que você busca no teu negócio? É uma pergunta aberta. O que você espera dessa nossa reunião? O que você busca? O que você pensou quando você clicou nesse anúncio? Entendeu? Ó, pergunta aberta. Ele vai me falar sim ou não. Eu estou precisando, eu vi aqui que você dá treinamento para o time, eu estou precisando de um treinamento. Tá, me fala uma coisa, qual que é o principal problema que você tem hoje por não ter treinamento? Eu estou percebendo que meu time não está tão engajado. Pessoal, eu andei ouvindo algumas ligações eles lá, eles não estão conseguindo contornar as principais objeções, eu acho que é treinamento. Tá, o quanto de venda que você está perdendo por conta disso? Estou implicando, tá? Quanto de venda você está perdendo? Não sei. Quantos vendedores você tem? Uns 10. A minha experiência diz que a cada 10, 7 tem dificuldade de quebrar a objeção. Posso te garantir que se você fizer um programa de treinamento com eles, você vai aumentar as suas vendas em até 4 vezes mais. Mas se você não fizer isso, isso vai atrapalhar. Qual que é o impacto negativo que vai acontecer se você não avançar, não treinar o seu time? Eu vou ter que implicar na dor. Tá entendendo ou não? Chegou a implicação. Próximo passo é necessidade da minha solução. Agora sim. Depois que eu aumentei o nível de consciência dela, mostrei o quanto ela está perdendo. Gente, nós nos movemos mais pela dor. Posso te garantir. A gente é motivado pelo desejo, pela busca de ter. Né? Nossa mente não funciona assim, ó, evitando a dor, buscando o prazer. Tem gente aqui que vai para a academia porque ele quer ter um corpo mais torneado. É o desejo. Né? Tem gente que vai para a academia porque o médico mandou, é pela dor, concorda? Você é mais motivado pela dor ou pelo desejo? Pela dor? Grande parte das pessoas. Se eu sei que é pela dor, o que eu tenho que fazer? Torcer a faca ali, apertar o cabo motivador dele, senão ele não vai. Gostou desse vídeo? Olha só, eu tenho um convite para você. Nós temos aqui uma formação completa. Assim como você assistiu esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, você pode participar da nossa formação comercial na Unicisv, Universidade Sem Isso, Sem Vendas. Para você saber como funciona, é só você acessar unicisv.com.br ou você clicar no link aqui abaixo para você solicitar para o meu time uma demonstração gratuita. Olha, nós estamos com uma super condição no momento, onde você não perderia a oportunidade. Nos vemos lá. Resultado que te alerta. Sem isso, sem vendas, não dá pra negar.